Imagine só, caro ouvinte, você confia nas pessoas que mais ama, acredita que nada poderia abalar esse vínculo, até que um dia a realidade te dá um tapa na cara. Essa é a história de uma mulher que descobriu, da pior maneira possível, que até o amor materno pode se transformar em uma faca nas costas. E o mais surpreendente: a justiça, quando menos se espera, pode chegar de forma brilhante e implacável. Svetlana Ovarova, uma profissional bem-sucedida de 32 anos, jamais imaginaria que sua própria mãe seria capaz de uma traição tão cruel. Ela se considerava madura o suficiente para entender as complexidades dos relacionamentos, mas nada a preparou para o golpe que viria. Tudo começou 3 anos atrás, quando sua mãe, Lyudmila Nikolaevna, se casou com Igor Semyonovich Kudryshov, um homem 5 anos mais novo que ela. Desde o início, algo naquela união soava falso. Igor trabalhava como segurança em um shopping, ganhando um salário modesto, enquanto Lyudmila vivia de uma aposentadoria apertada após o divórcio do pai de Svetlana. Já Svetlana, por outro lado, tinha uma vida estável, um apartamento de 2 quartos em um bairro nobre, herdado da avó, e um excelente salário em uma empresa de tecnologia. Não demorou para que o novo padrasto demonstrasse um interesse doentio pelo patrimônio da enteada. Em jantares familiares, ele fazia perguntas insistentes sobre seu salário, insinuando que filhos devem ajudar os pais. Seus olhos brilhavam ao ver a TV nova ou o notebook de última geração. Lyudmila, sempre ao lado do marido, reforçava: "Você nos deve gratidão pelo que fizemos por você." Svetlana tentava manter distância, mas não conseguia cortar os laços completamente. Visitava a mãe uma vez por mês, levava presentes, às vezes ajudava financeiramente. Porém, quanto mais ela dava, mais ousados ficavam os pedidos. Seu apartamento era um verdadeiro templo da tecnologia, uma TV de 75 polegadas por 200 mil, uma máquina de café profissional de 120 mil, computadores potentes, tablets, smartphones, tudo do mais alto padrão. Ela trabalhava duro, economizava em lazer, mas não media esforços para ter o melhor em equipamentos. Em junho, depois de 3 anos sem férias, Svetlana decidiu presentear a si mesma com uma viagem pela Europa. Gastou 300 mil em 2 semanas entre Itália e França, certo de que merecia aquele momento. Antes de embarcar, passou na casa da mãe para se despedir. Lyudmila, como sempre, fez perguntas detalhadas sobre os planos, anotando datas. Igor, calado, fumava na varanda, mas Svetlana notou como ele prestava atenção em cada palavra. "Por que não deixa as chaves conosco?", sugeriu a mãe, com um sorriso doce demais. "Se acontecer algo na sua ausência, um vazamento, qualquer coisa, a gente cuida." Hesitante, Svetlana sentiu um pressentimento ruim, mas recusar a própria mãe parecia uma grosseria. "Está bem", cedeu, "mas só em caso de emergência." As férias foram perfeitas. Desconectou-se do mundo, desfrutou de Veneza, Roma, Nice e Paris, acumulando memórias para uma vida inteira. Até que voltou, exausta, mas radiante. Ao abrir a porta do apartamento, no entanto, seu coração gelou. O cheiro de perfume estranho e cigarro invadiu suas narinas. Ao acender a luz, o cenário era de um assalto meticuloso: a TV, a máquina de café, o computador, os tablets, tudo havia sumido. Até o liquidificador da cozinha. Só restaram a geladeira e o fogão, provavelmente por serem difíceis de transportar. O primeiro impulso foi chamar a polícia, mas então a verdade a atingiu como uns socos no estômago: as únicas chaves estavam com sua mãe. Será que ela seria capaz? Com as mãos trêmulas, Svetlana discou o número de Lyudmila. "Mãe, o que está acontecendo?" "Meu apartamento está vazio." A resposta veio calma, quase indiferente: "Nós só pegamos algumas coisas emprestadas, filha." "Emprestado?" "Igor e eu decidimos que era hora de você retribuir todo o cuidado que tivemos com você. Não achava que sua criação foi de graça, né?" Svetlana sentiu o chão abrir-se debaixo dos pés. Sua própria mãe a roubava e ainda tentava justificar. "Devolva tudo agora", exigiu. "Nada será devolvido", retrucou Lyudmila, com voz dura. "Considere isso um pagamento pelos 25 anos que passei te criando. Se quiser, chama a polícia. Quem vai acreditar que uma mãe roubou a filha? Você mesma nos deu as chaves, pediu para cuidarmos do lugar. Diremos que você autorizou."
Igor tomou o telefone, com um tom ainda mais ameaçador. Ouça bem, filha. Suas coisas estão em boas mãos. Quer de volta? São 500 mil em dinheiro vivo, e tudo volta para você. Se não, adeus, tecnologias. Svetlana sentiu a raiva e o desespero se misturarem. Tecnicamente, eles estavam certos, não havia testemunhas, as chaves foram entregues por ela. Mas se render? Jamais. No dia seguinte, tirando uma folga no trabalho, ela foi até a casa da mãe. Igor abriu a porta, vestindo uma camisa nova, com um sorriso arrogante. Ah, finalmente nos visitou. Trouxe o dinheiro? Sem responder, Svetlana exigiu ver seus pertences. Lá estavam, sua TV ligada, a máquina de café brilhando na cozinha, enquanto Igor preparava um café, elogiando o equipamento. Que beleza de máquina, cara! Seria uma pena vender, se não chegarmos a um acordo. Onde está minha mãe? Perguntou, contendo a fúria. Trabalhando, ué. Sentiu saudade? Naquele momento, Svetlana entendeu que argumentos não adiantariam. Aqueles dois estavam convencidos de sua impunidade. Mas ela não era do tipo que desiste. Naquela noite, enquanto refletia sobre o ocorrido, uma ideia surgiu. Se não podia provar o roubo diretamente, a tecnologia poderia ser sua aliada. Todos os seus dispositivos eram modernos, vinculados às suas contas, com GPS e sistemas de bloqueio remoto. Com alguns cliques, Svetlana ativou o modo perda em todos os aparelhos. Tablets e smartphones travavam instantaneamente. A TV deixou de responder ao controle. O computador, ao ser ligado, pedia uma senha que só ela conhecia. Mas isso era só o começo. Pesquisando na internet, encontrou uma empresa especializada em recuperação de eletrônicos roubados. Os especialistas explicaram que cada dispositivo tinha um número de série único, rastreamento por GPS e vinculação à sua conta, provar a propriedade seria fácil. Pior, descobriu que Igor já havia anunciado alguns itens à venda online. Em seu perfil, fotos de sua máquina de café e do videogame estavam expostas, com preços suspeitamente baixos. A armadilha estava armada. E dessa vez, os ladinos é que cairiam na própria cilada. Os anúncios com preços irrisórios eram a prova que faltava. Agora, ela tinha em mãos a confirmação de que eles tentavam se livrar do produto do crime. No dia seguinte, o telefone tocou. Era a mãe. Svetlana, o que você fez com os seus aparelhos? A voz de Lyudmila Nikolaevna tremia, entre a raiva e o desespero. Nada funciona. O televisor não liga, o computador pede senhas que ninguém conhece. Como assim, mamãe? Svetlana respondeu com uma inocência calculada. Que estranho. Será que quebrou algo? Não quebrou nada. A voz da mãe subiu de tom. Você fez alguma coisa. Como pode mexer na nossa técnica se está na sua casa? Por que não é a nossa técnica, mamãe? A frase escapou antes que Lyudmila pudesse se conter. É a sua. Um silêncio pesado. Svetlana sentiu o momento exato em que a armadilha se fechou. Ah, então é a minha técnica. Sua voz, antes suave, cortou o ar como uma lâmina. Por que está com vocês? Nós tínhamos um acordo. Não tínhamos acordo nenhum. A mãe tentou se justificar, mas já era tarde. Você está inventando coisas. Não, mamãe. Svetlana não elevou o tom, não precisava. Vocês roubaram minhas coisas. E agora tentam vendê-las. Tenho provas, os anúncios que o Igor postou, os números de série dos dispositivos, os dados de GPS. Quer que eu mostre tudo isso para a polícia? O silêncio do outro lado da linha foi resposta suficiente. Svetlana, não chame a polícia, a voz de Lyudmila quebrou, suplicante. Nós devolvemos tudo. Tarde demais. Ela cortou, implacável. Vocês escolheram esse caminho. No dia seguinte, o boletim de ocorrência foi registrado. Svetlana anexou prints das publicações, os registros dos números de série, os históricos de localização dos dispositivos. O caso era tão óbvio que até o investigador balançou a cabeça, incrédulo com a audácia dos ladrões. Igor Semyonovich foi detido no trabalho.
Durante a busca em seu apartamento, toda a técnica roubada foi recuperada. Lyudmila tentou jogar toda a culpa no marido, jurando que não sabia de nada, mas as mensagens em seus telefones contavam uma história diferente. A mãe e o padrasto esvaziaram meu apartamento enquanto eu estava de férias. Levaram equipamentos que valiam 750 mil rublos e ainda tiveram a cara de pau de dizer que era uma compensação pelo meu sustento, relatou Svetlana ao investigador, sem um traço de emoção na voz. Um único telefonema, aquele que bloqueou todos os dispositivos, havia desencadeado uma reação em cadeia que agora os destruía. O julgamento foi rápido. As provas eram irrefutáveis, os aparelhos roubados, as tentativas de venda, os dados de GPS, as conversas entre os cúmplices. Igor recebeu 2 anos de prisão condicional e uma multa equivalente ao valor do prejuízo. Lyudmila foi condenada a 1 ano, também condicional. Mas o pior castigo não veio das leis, e sim do olho público. A história virou manchete local: mãe assalta a própria filha em compensação por criação. Vizinhos, colegas, conhecidos, todos comentavam o caso com nojo. Igor perdeu o emprego, nenhum centro comercial queria um segurança condenado por furto em suas fileiras. Lyudmila não conseguia sair de casa sem ser alvo de olhares tortos e cochichos. É tudo culpa sua, ela gritava ao telefone, como se Svetlana fosse a vilã. Você nos envergonhou diante de toda a cidade. Não, mamãe. A resposta de Svetlana era gelada, precisa. Vocês se envergonharam sozinhos. Eu apenas defendi o que era meu. Família não rouba família. Vocês quiseram se locupletar à minha custa. Agora colhem o que plantaram. 6 meses depois do veredicto, Lyudmila se divorciou de Igor. Descobriu-se que a ideia do roubo havia sido dele, ela, apenas uma executora. Mas já era tarde. Sua reputação estava arruinada. Svetlana recuperou todos os seus pertences. Alguns dispositivos estavam danificados e Igor, em sua desesperada tentativa de desbloqueá-los, havia arrebentado carcaças e conectores. Mas isso não importava. O que realmente importava era a lição aprendida: laços de sangue não dão direito à impunidade. Pessoas capazes de tamanha traição não merecem clemência, nem mesmo quando são sua própria família. Os laços com a mãe foram cortados para sempre. Lyudmila tentou, várias vezes, reconectar-se, ligava, aparecia em sua porta, implorava. Svetlana permaneceu irredutível. A confiança havia sido destruída além de qualquer reparo. 2 anos se passaram. Svetlana foi promovida no trabalho, comprou um carro novo, planejava a aquisição de uma casa de campo. Sua vida fluiu com uma tranquilidade que antes lhe era desconhecida, livre da toxicidade que a asfixiava. Lyudmila, por outro lado, nunca se recuperou. Em uma cidade pequena, todos se conheciam, e o caso do assalto à própria filha virou lenda. Encontrar emprego era quase impossível. Quem contrata alguém que roubou da própria filha? Igor mudou-se para outra cidade, mas até lá sua história o perseguiu. As tecnologias que tentou furtar foram, no fim, seu algoz. Às vezes, Svetlana recebia mensagens de antigos conhecidos da mãe. Contavam que Lyudmila envelhecera precocemente, adoecia com frequência, vivia sozinha em um quarto alugado, sem dinheiro sequer para o essencial. Mas isso não lhe despertava piedade. Ela lembrava das palavras cínicas sobre a compensação pelo sustento. Lembrava como mãe e padrasto dividiam o butim, planejavam a venda, riam de sua ingenuidade. Algumas traições não têm perdão. Agora é que estão rangendo os dentes, não é? Pensava, folheando as fotos de suas últimas férias. Deviam ter pensado nisso antes de me trair. A história serviu de lição para muitos. Nas redes sociais da cidade, o caso era citado como exemplo do que acontece quando a ganância e o desrespeito aos próprios filhos se misturam. Pais passaram a medir melhor suas exigências, afinal, a tecnologia moderna não perdoa, e nem os filhos, quando decidem se defender. Svetlana ganhou mais do que seus aparelhos de volta. Ganhou liberdade. Ganhou a certeza de que, sozinha, era mais forte do que jamais fora ao lado daqueles que deveriam protegê-la. Um único telefonema havia mudado tudo. Para melhor.